Primeiro tive um sonho que eu estava em algum lugar do Nordeste e aí eu encontrei um amigo que já fazia tempo que eu não via e depois encontrei umas pessoas por lá, a gente ficou interagindo. E é interessante porque eu tenho estado com o Nordeste na minha cabeça há bastante tempo, não tem nenhum dia sequer que eu não pense no Nordeste, mais especificamente uma casa no litoral nordestino, um quintal com pé de manga, um pé de caju, uma varanda com uma rede estendida. Para ser sincero, esse é o meu único objetivo na vida, é uma casa no litoral nordestino, com um quintal com um pé de manga e um pé de caju. Para eu finalmente poder ir embora dessa merda de cidade que é o Rio de Janeiro. E ficar mais em contato com a natureza, com o mar, ter uma vida mais saudável, né? Uma vida mais saudável e uma vida mais digna em todos os sentidos. Aí nesse sonho, eu fiz várias coisas assim. Só que o interessante do sonho é que a cronologia é completamente diferente da cronologia que a gente tem sem ser no mundo dos sonhos. Meia hora no mundo do sonho, na maioria das vezes, equivale a um tempo muito curto aqui. Por exemplo, meia hora no mundo dos sonhos, isso equivale a uns 5 minutos aqui. Então, eu fiz várias coisas nesse primeiro sonho, só que eu não lembro detalhadamente das coisas que eu fiz nesse primeiro sonho. Eu só lembro que eu encontrei um amigo de longa data. Inclusive eu tenho uma história muito curiosa com esse meu amigo, né? Uma vez que eu estive lá no Nordeste, lá em Maceió, a gente saiu pra surfar. A gente tinha o quê? Uns 13 anos na época. Uns 13, 14 no máximo. Aí a gente saiu pra surfar, né? Aí só estávamos eu e ele na praia, porque é uma das características maravilhosas do litoral nordestino é que as praias elas não são muito lotadas, só em épocas muito específicas é que as praias ficam com alguma visitação, né? E isso é maravilhoso, você ir na praia e não ter quase ninguém. Diferentemente do Rio de Janeiro, que pra você chegar na praia já é uma aventura absurda. E pra conseguir encontrar um lugar bom na praia já é algo praticamente impossível. Para você conseguir ter uma experiência boa na praia no Rio de Janeiro, é só você morando na orla da praia. Para morar na orla da praia tem que ser rico. Mas aí eu tava lá surfando com meu amigo. Aí, porra, de repente apareceu do nada um avião daqueles ultra leves, sabe? Aqueles aviões monomotor. E o avião ele foi descendo na nossa direção, cara. De maneira que a gente percebeu que se a gente não se esquivasse do avião, o avião ia bater na gente. Então a gente começou a dar impulso, começou a nadar para outra direção. Mas o avião ele se aproximava cada vez mais. Aí quando o avião já estava a quase que um palmo de distância da nossa cabeça, a gente pensou, fudeu, esse avião vai cair aqui na água e vai cair justamente em cima da gente. Mas aí, porra, nesse exato momento a gente virou pra trás e o avião simplesmente havia desaparecido, cara. Ele desapareceu de um modo tão misterioso quanto como ele havia aparecido. Isso é algo que a gente não tem explicação até hoje. O que realmente aconteceu lá, se a gente viu alguma miragem ou se teve alguma experiência com realidade paralela, a gente realmente não sabe o que aconteceu. Foi um evento praticamente fantasmagórico. A gente estava assim numa praia deserta, só tinha gente no mar. E o avião apareceu do nada, um avião monomotor. E foi se aproximando da gente numa velocidade absurda. E era como se ele realmente estivesse caindo no mar. Como se tivesse perdido o controle e estivesse desabando no oceano. E justamente na parte do oceano em que a gente estava ali surfando, né? Quer dizer, surfando entre aspas, porque
A gente não sabia surfar, pô. A gente só pegava só a prancha e ficava boiando na água. Aí depois desse sonho, Ah, aí durante esse sonho, eu fui pegar um ônibus em algum lugar. Só que eu não consegui encontrar o ponto de ônibus que eu estava procurando. Ao invés de encontrar esse ponto de ônibus, eu fui parar num lugar assim, que parecia um zoológico, sabe? Só que era um zoológico de animais selvagens, de animais ferozes e bastante arredios. Então eu fui parar nesse lugar e quando eu me dei conta eu estava cercado por um bando de animais ferozes que estavam indo ao meu encontro para logicamente me atacar. Aí eu pensei, porra, fudeu, se eu não conseguir sair daqui, imediatamente eu vou ser devorado por esses animais ferozes. Então nesse momento, por intuição, eu decidi me teletransportar para um outro lugar, né? Para conseguir me livrar daquela situação. Então eu fechei os olhos e mentalizei qualquer outro lugar distante dali para conseguir fugir dali, né? Aí beleza, eu consegui me teletransportar. Só que eu fui para um lugar indescritível, que quase não dá para descrever como era esse lugar. Então, esse lugar era mais ou menos assim. Era tudo azul, um lugar onde tudo possui essa coloração azulada. E o piso do lugar era como se fosse um piso de cristal, um chão de cristal. E abaixo desse chão fluía um líquido que é como se fosse água, mas não era exatamente água, era um outro tipo de líquido ali. E eu tava flutuando perto daquele solo, né? Eu tava flutuando. Na verdade eu não tava nem flutuando, eu tava voando bem baixinho, eu tava pairando ali. Aí depois, quando eu tinha acordado e tava me lembrando dessa experiência, eu me lembrei daquela passagem bíblica do livro de Gênesis, que falava: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Porque era uma sensação basicamente essa, né? Porque eu acho que naquele momento eu nem possuía corpo, eu tava ali na posição de puro espírito, porque eu não conseguia detectar nenhum membro do meu corpo, sabe? Nenhum traço corpóreo. Eu não sabia o que era o braço, o que eram as pernas, as mãos. Eu era apenas uma energia que estava ali. E aí teve um momento interessante, né? Não sei se eu agi por instinto ou foi por intuição, mas eu tive o ímpeto de juntar aquilo que eu considerava como sendo os meus braços, as minhas mãos, e no espaço vazio entre essas coisas que eu considerava como sendo as minhas mãos, surgiu uma bola de energia. E aí essa bola de energia ficou flutuando perto de mim por um tempo, até que depois, a partir do meu pensamento, eu atirei essa bola longe de onde eu estava, e essa bola se transformou num vórtice de energia semelhante a um buraco negro, assim, como se fosse um portal. Isso foi um acontecimento realmente muito interessante, esse sonho aí. Foi algo realmente muito diferente. Não tinha nenhum traço de planeta Terra, de ser humano, sabe? Era um outro tipo de existência, um outro tipo de realidade. E aí, depois disso, eu resolvi me teletransportar para algum outro lugar, para qualquer outro lugar. Então eu fiz aquele procedimento, né? Aí eu me teletransportei.
Só que eu me teletransportei para um lugar que era no passado, que era em algum lugar dos Estados Unidos do ano de 1993, 9 de setembro de 1993. E tipo assim, quando eu cheguei nesse lugar, né, era tipo um centro comercial, um lugar bastante movimentado e tal. E aí eu avistei assim na parede um relógio digital que tava lá, 9/3/1993, né? Se fosse no Brasil seria 9 de março de 93, mas como era nos Estados Unidos, eles colocam um mês antes da data, né? Então se no calendário lá tá marcando 9/03, é porque não é 9 de março, mas 3 de setembro. Aí depois eu abordei uma pessoa, né, pra me certificar de qual data era aquela, né? Se eu realmente estava no ano de 93. Aí eu perguntei para uma mulher que estava lá perto. Eu perguntei em inglês, né? E aí ela riu do meu sotaque. Aí ela falou a data, né? Ela falou, é dia 3 de setembro de 93. E depois ela ficou rindo do meu sotaque, né? E aí eu falei pra ela, pô, eu não tenho muito hábito de falar inglês, né? Sou do Brasil e tal, não tenho muito hábito de falar inglês. Por isso que o meu sotaque é assim. Daí ela ficou rindo. Aí depois apareceram umas pessoas que começaram a conversar sobre política. E aí eu falei, né, que o George W. Bush seria o futuro... Ah não, primeiro eu mencionei alguma coisa sobre o Barack Obama. Aí quando eu falei sobre o Barack Obama, ninguém sabia quem era o Barack Obama. Aí todo mundo perguntou, o que você tá falando? Quem que é Barack Obama? Eu falei, pô, Barack Obama é o futuro presidente dos Estados Unidos. Aí ficou todo mundo rindo, né? Aí comentaram que eu tinha ficado louco. Aí teve um lá que comentou que parece que eu tinha fugido de alguma clínica de reabilitação e tal. Aí depois eu falei que antes do Barack seria o George W. Bush. E aí eu fiquei lá com a galera e tal. Aí de repente eles me perguntaram de onde eu tinha vindo, né? Aí eu falei um negócio engraçado, eu falei, eu venho do Brasil, do ano de 2019. E sobre a cronologia de vocês, eu nasci no ano passado. Porque eu nasci em 92, né? E naquela realidade eles ainda estavam em 93, no ano de 93. Aí eles começaram a rir, pensaram que eu tava delirando, esse cara é drogado, ou escapou de algum manicômio, alguma coisa assim. Aí depois eu saí de lá e fiquei perambulando pelo lugar. E o bairro era muito bonito, sabe? Umas calçadas bem construídas, um lugar limpo, arborizado. Ou seja, eu realmente não estava no Brasil, né? No Brasil as calçadas são todas quebradas, é tudo muito feio, né? Nessa questão urbana. Daí eu encontrei um pessoal que tava jogando basquete lá. Daí eu me enturmei com eles, né? E aí eles começaram a ficar rindo do meu sotaque por causa do meu inglês e tal. Aí eles pensaram que eu era mexicano. Daí eu fiquei jogando basquete com eles, só que eu não sei jogar basquete, né? Aí eu tinha dificuldade assim pra conduzir a bola e tal. Aí de repente eu olhei assim, uma casa bonita que tinha assim, lá perto. E tinha uma escultura nessa casa. Era uma escultura muito bonita, um trabalho de muito bom gosto, assim, né? E aí eu perguntei pro pessoal, o que é essa escultura aí, o que ela representa? Aí eles, pra me zoar, eles responderam que era algo produzido. Eles responderam it's
Ancient Mexican Stuff. Ou seja, falaram que era algo do México antigo, alguma coisa assim. Aí depois eu saí de lá, fiquei perambulando lá pelo bar. Aí teve um determinado momento que eu percebi que eu conseguia voar naquela realidade ali. Mas só que o curioso é que eu acho que ninguém oriundo daquela realidade tinha essa capacidade de voar. Só eu, né? Porque eu tava ali numa outra manifestação de existência, né? Não sei nem se o corpo que eu usava era um corpo físico. Apesar de que, claro, era muito semelhante a um corpo físico, né? Tipo assim, um negócio interessante, cara, quando eu tenho esses negócios de sonho lúcido e tal, que sob a perspectiva de quem é nativo daquela realidade em questão, o que eu sou pra eles é como se fosse uma espécie de fantasma, uma aparição, é como se fosse um anjo, sabe? Então eu fico relacionando esses acontecimentos assim, eu vejo que a gente aqui, essas criaturas que a gente considera como anjo, alienígena, como fantasma, criaturas sobrenaturais, existe uma imensa possibilidade dessas criaturas elas serem seres humanos mesmo, só que de uma outra realidade, de um universo paralelo que por alguma brecha, que por algum motivo conseguiram chegar até essa realidade aqui. E o maior portal que te possibilita cruzar a realidade é realmente o mundo dos sonhos, cara. O sonho ele possui essas brechas, essas frestas entre as realidades. Eu não sei porque, pra mim, isso é uma coisa muito frequente. Toda semana praticamente eu tenho uma experiência desse tipo, sabe? Em que eu fico totalmente lúcido dentro do sonho, que é um momento em que eu sei claramente que aquilo ali é um sonho e que eu estou numa realidade diferente da realidade habitual na qual eu existo, né? Ou seja, eu sei que em algum lugar existe um corpo meu que está dormindo, assim como também eu sei que eu estou vivo ali naquele outro lugar que é considerado um sonho, só que é algo tão real, tão factível quanto esse presente momento aqui, quanto qualquer outra coisa considerada real. Isso é um negócio muito interessante, cara. E aí, então eu percebi que eu poderia voar naquela realidade. Então eu comecei a voar. Só que tem uma coisa interessante, cara. Quando você voa, a tua lucidez ela despenca. Sabe, parece que você tem um gasto a mais de energia, que você... que o ato de voar te deixa meio inconsciente. Você vai perdendo um pouco a tua consciência. De maneira que para você recobrar a tua consciência, você tem que focalizar a tua atenção num item bem específico, sabe? Como, por exemplo, dessa vez eu estava lá voando, eu comecei a ficar inconsciente, comecei a apagar. Então eu focalizei a minha atenção numa folha de uma árvore e fiquei mirando aquela folha daquela árvore ali, até a minha consciência ir voltando ao normal. Porque quando a tua consciência se apaga, você perde o sonho e você volta para essa realidade aqui, você acorda aqui. Então, para conseguir ficar mais tempo acordado dentro do sonho, tem que manter esse nível de consciência lá. Bom, aí eu recobrei minha consciência. Quando eu percebi, eu estava no telhado de um restaurante, velho. Aí depois eu arrumei um jeito de... aí depois eu percebi que não tinha ninguém lá, mas tinha muita comida assim, já preparada e tal. Só que não tinha ninguém lá. Então eu arrumei um jeito de entrar lá no restaurante e comecei a comer as comidas que tinha lá. Tinha muita verdura, tinha salada assim, atum. Aí eu comecei a comer. Só que quando eu tava comendo, apareceu uma mulher lá. E me encontrou surrupiando a comida do restaurante, né? Aí ela começou a gritar, aí foi correndo atrás de mim.
Aí eu saí correndo. Aí quando ela já tava me alcançando, aí eu pensei, pô, vou ter que me teletransportar para algum outro lugar para fugir daqui. Aí eu fechei os olhos para me teletransportar, me concentrei. Aí quando eu abri os olhos, eu acordei aqui, no meu quarto aqui. E aí o meu corpo estava muito arrepiado. Eu estava sentindo uma leveza muito intensa, cara. Meu corpo estava extremamente leve e estava todo arrepiado, sabe? Isso eram, sei lá, 4:30 da madrugada. E aí eu peguei, fui no banheiro, mijei. Aí eu ia voltar pra deitar pra dormir. Pô, só que o meu corpo tava tão estranho assim, eu tava com uma percepção tão alterada que eu decidi fumar um tabaco antes de voltar pra cama, né, pra processar um pouco aquela informação ali. Aí eu peguei, enrolei um tabaco, aí fui pra varanda lá, na janela, acendi e fiquei lá fumando, né? E aí refletindo sobre esse acontecimento. E daí eu fiquei lembrando, né, dos pormenores. Eu lembrei que no momento antes de eu voltar pra cá, eu vi a minha sombra refletida na parede, assim. E pela silhueta da sombra, o corpo que eu tava usando lá era muito semelhante ao corpo que eu uso aqui. Pela silhueta da sombra eu percebi isso. Então eu tava lá numa outra versão desse corpo aqui, que não era exatamente um corpo constituído de carbono, carne, era alguma outra coisa, só que era muito semelhante a esse corpo aqui. Isso daí essa é uma informação muito interessante, porque quando a gente vê relatos sobre seres de outras dimensões, sobre anjos e tal, a maioria desses relatos falam que os anjos, eles possuem um corpo muito semelhante ao corpo humano, só que é feito de um outro material, que é de um material não tão sólido quanto esse corpo aqui. E quando eu estou presente, consciente nessas outras realidades, eu percebo que o corpo que eu estou usando é um outro tipo de corpo, é um material mais etérico, por assim dizer. É uma matéria diáfana. E aí daí eu fiquei na janela assim fumando, né? Aí depois eu voltei pro meu quarto, liguei o notebook e comecei a escrever e tal. O interessante que quando eu volto dessas experiências assim, sabe, quando eu acordo aqui, eu fico tipo uns 20 minutos assim com uma sensação de que nada é real, que tudo é uma fantasia, que tudo é um grande teatro, que eu tô dentro de uma mentira mesmo, de um mundo de faz de contas, dentro de coisas que parecem realidade, mas que não passam de uma grande simulação, de uma realidade simulada. Eu fico com essa sensação muito intensa de que tudo é uma grande simulação, mas aí depois isso vai passando, sabe? Mas nos primeiros 20 minutos depois que eu acordo, eu fico com essa sensação, sabe? De que por mais que a vida, que tudo pareça real, na verdade é apenas uma miragem, é apenas uma ilusão, sabe? E aí eu lembro daquele conceito budista que fala que tudo é Maya. Maya significa ilusão. Que toda essa vida não passa de uma grande ilusão. Por mais real que a vida aparente ser, no fundo ela não passa de uma grande miragem, de um grande sonho, né? Tudo é um grande sonho. Mas só que como a humanidade se encontra num estado de prisão mental, né? Dentro de um sistema sociopolítico, econômico, religioso, então isso impede que as pessoas tenham essa percepçãozinha um pouco mais ampliada da realidade, né? Porque a maioria dos seres humanos estão aprisionados em conta para pagar, comida para dar para os filhos, aluguel. Então não sobra espaço na mente da pessoa para refletir sobre essas coisas, mas quando você pensa um pouquinho sobre isso, você começa a juntar
as peças desse quebra-cabeça, né? E nesse momento assim, cara, eu percebo que a vida poderia ser muito mais do que a gente faz da vida, né? De que o ser humano poderia experimentar coisas muito mais interessantes do que ele experimenta desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre. De que realmente existem infinitas possibilidades dentro dessa coisa que a gente chama de vida, só que aquilo que nos foi colocado a viver é uma parcela infinitesimal daquilo que a gente poderia experimentar, sabe? A maioria imensa dos seres humanos passa a vida inteira realmente num estado aprisionado de existência, sabe? Se você não tiver dinheiro, você não consegue ir daqui para ali. E essa foi uma jogada muito inteligente do sistema, porque a economia controla a vida das pessoas, né? Sem dinheiro você não vive, então a economia foi um sistema de aprisionamento muito eficaz. Porque se tudo gravita em torno do dinheiro, você precisa do dinheiro para tudo. E para você conseguir o dinheiro, você precisa trabalhar. E a maioria dos empregos são empregos que só te garantem apenas a sobrevivência. Você tem que ficar todos os dias 8 horas ali, dedicando a sua vida para uma única tarefa ali. Aí no fim do mês você ganha aquela determinada quantia que não dá para quase nada na maioria das vezes, né? Então é assim que os dominadores do mundo aprisionam a vida das pessoas, manipulam a vida das pessoas. É principalmente através do sistema econômico, né? Aí, você vê, eu aqui morro de vontade de ir embora do Rio de Janeiro. Mas eu mal consigo me locomover de um bairro para outro. Que é justamente por causa dessa pegadinha tão bem formulada, por causa dessa armadilha existencial elaborada pelos psicopatas do poder, né? E daí eu fico pensando, cara, se a existência humana vai ser assim para sempre, ou se haverá algum momento em que existirá alguma espécie de liberdade para o ser humano, né? E agora eu tô vendo aqui que eu fiz a barba hoje cedo. E aí eu tô passando a mão aqui, mas parece que eu não fiz a barba de um jeito muito direito. Porque na verdade eu não tenho muita paciência pra fazer barba, cara. Se eu pudesse eu deixava a barba crescer, mano. Não tenho saco pra fazer barba, velho. E a minha barba cresce muito rápido, sabe? E é cheia e tal. Mas aí toda vez que eu deixo a barba grande, fica com um monte de gente enchendo o saco, né? Tem que fazer. Mas essa coisa dos sonhos é uma coisa muito interessante. E deveria ser dada mais valor, cara. Porque é um portal que te conecta a outras realidades, né? Esse sonho lá do Nordeste foi uma coisa realmente muito interessante, porque é algo que já... e o mecanismo que eu percebo é o seguinte: quando você tá com alguma ideia na tua cabeça, assim, muito, muito fixa na tua cabeça, geralmente você sonha com aquilo. E o sonho é uma realidade que você criou a partir da tua mente, né? O teu pensamento criou aquela realidade. E eu dormi com essa coisa do Nordeste na cabeça e sonhei com o Nordeste. E eu também dormi com essa data na cabeça, né? 9 de março, 9/3. E eu acabei sonhando com isso, né? Então, esse é um mecanismo muito interessante. As informações que estão mais presentes na tua mente são as informações que vão criar a realidade do sonho no qual você vai experimentar.
E essa coisa do Nordeste eu espero que se materialize, eu não sei como, né? Isso vai se materializar, mas é um sonho que eu já tenho há muito tempo, sabe? Uma casa no litoral nordestino com um quintal, um pé de manga, um pé de caju, uma rede na varanda. No litoral, assim, cara, não existe lugar melhor desse mundo do que o litoral nordestino, cara. É bom demais, é infinitamente melhor do que Rio de Janeiro, do que qualquer lugar. Sabe, chega um momento em que você não aguenta mais olhar pro lado e ver prédio, carro, poluição, barulho, sabe? E é um calor do caralho, velho. O calor que faz no Rio de Janeiro é uma coisa que tá longe de ser normal, sabe? E todos os dias, faz outono, faz inverno, primavera. Porra, é um calor do caralho. E tudo é muito complicado, cara. Pra se locomover de um bairro pra outro é trânsito, Nossa, é uma cidade muito caótica, mano. Morando na zona norte, no subúrbio, pra ir pra praia. Tem que pegar 2 ônibus. Chega um momento que você tá totalmente cansado disso tudo, sabe? Quando você vive vários anos dentro disso, cara. Chega um momento que ou você arruma um jeito de meter o pé pra qualquer outro lugarzinho melhor, ou você enlouquece mesmo, como eu já vi várias pessoas enlouquecerem, cara. Porque, porra, é uma cidade muito cansativa em todos os aspectos, cara. Cansaço físico, mental, sabe? E tudo é muito complicado, caralho. Emprego, aluguel, comida, tudo muito caro também, sabe? E você paga altos impostos e você não vê melhoria de porra nenhuma. Vê as calçadas tudo esburacadas, mal dá pra andar. É lixo pra tudo quanto é lugar, porque o povo é mal educado, porco pra caralho. Então, cara, realmente... aí você vê, né? A pessoa tá com tanta vontade de ir pra um outro determinado local que acaba sonhando com aquilo, né, cara? O interessante é que a partir do momento em que você sonha com uma determinada realidade, existe aquela possibilidade daquela realidade se materializar, né? Mas esse daí eu vou voltando aí. Hoje é um sábado de sol e é isso aí. A única coisa que me compete fazer agora é voltar pra casa, tomar uma ducha, preparar um drink, misturar vodka, gelo, suco de limão, me embriagar, botar uma música no fone de ouvido aí, talvez escrever alguma coisa. Estou terminando de escrever um livro, estou na página acho que 170. É um livro que não fala sobre nada, mas ao mesmo tempo fala sobre tudo. Quando estiver na página 200 eu termino. E é isso aí, eu sigo aqui, né? Sigo aqui no Rio de Janeiro. Mas espero que algum dia eu esteja vivendo aquele sonho tão almejado. Uma casa no litoral nordestino, etc e tal. É isso aí.